Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kleber Paganelli. Venho aqui trazer uma dica de direito constitucional para você que se prepara para provas de concursos públicos ou até para o exame da OAB. A dica agora diz respeito ao poder judiciário, mais especificamente o ingresso no mais alto órgão do poder judiciário. Nós sabemos que o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Aliás, só isso já é objeto de prova. Questão relativamente simples, né? Supremo, STF. A pergunta é, para ingressar no Supremo, quais são os requisitos? E a Constituição nos traz esses requisitos, principalmente no artigo 101. Não é o único artigo que traz requisitos para ser ministro do Supremo, mas é o principal. Artigo 101 e o seu parágrafo único. Vejam, os ministros do Supremo, eles não precisam passar por concurso público, pelo menos não no Brasil. No Brasil não funciona assim. Até existem propostas de tentar se estabelecer algo próximo disso, mas no Brasil eles serão escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65, então há esse padrão de idade, fiquem atentos, mais de 35, menos de 65. Eles precisam ser brasileiros natos, aí isso não está no artigo 101, está lá no artigo 12 que fala da nacionalidade. Muito bem, cidadãos, mais de 35, menos de 65, brasileiros natos. E aí há dois requisitos específicos que o 101 traz. 1, notável saber jurídico e 2, reputação ilibada. Vejam, notável saber jurídico e reputação ilibada. A Constituição não exige que seja da carreira. Vejam, para eu ser ministro do Supremo, eu tenho que ser magistrado de carreira, ter passado em concurso público lá na primeira instância e ter subido até chegar ao Supremo? Não. Porque eles são escolhidos dentre cidadãos e quem escolhe? Aí vem o detalhe. O chefe do Poder Executivo, presidente da República, escolhe. Indicou um nome, fulano de tal, que preenche os requisitos que nós mencionamos há pouco. Essa pessoa, ela vai se submeter à famosa sabatina, que é uma arguição pública, que é feita por quem? Pelo Senado Federal. Então fiquem atentos. Quem é que aprova determinadas autoridades? É simples, Poder Legislativo na figura do Senado Federal. Quórum para aprovar? Maioria absoluta. Então, o candidato escolhido pelo presidente da República, ele vai lá no Senado, se submete à sabatina, uma vez sendo aprovado pelo quórum de maioria absoluta do Senado, então ele será nomeado ministro do Supremo pelo presidente da República. Beleza? Então fiquem atentos quanto a esses requisitos. E só mais um detalhe. Quando a Constituição fala notável saber jurídico, a Constituição exige que seja bacharel em direito. Aliás, fiquem atentos que isso já caiu em prova. Dizia o enunciado, a Constituição exige que para ser ministro do Supremo é necessário, letra A, bacharel em direito. A Constituição exige que seja bacharel em direito? Não. A Constituição não exige. Entretanto, esse é o entendimento do Supremo. Para ser ministro do STF, do próprio Supremo, é necessário que seja bacharel em direito. Para não acontecer o que já ocorreu na história do Supremo, por exemplo, um caso célebre na história do Supremo, o Cândido Barata Ribeiro, que era um médico, ele chegou a assumir por alguns meses, 10 meses mais ou menos, ele ficou ministro do STF. Então entendeu-se que, vejam, notável saber jurídico, diz o Supremo, pelo menos tem que ser bacharel em direito, né? Em que pese não seja texto expresso da Constituição. Ok? Eu fico por aqui com mais uma dica e fiquem atentos que a gente volta aí com outros temas e outras dicas de direito constitucional. Bons estudos e até breve.